Lagoa da Conceição, leste da ilha. Análise da UFSC identifica a presença de cocaína e antibióticos nas águas de um dos cartões postais da cidade. Tentativa de feminicídio. Homem tenta assassinar namorada em posto de combustíveis de Balneário Camboriú. Emprego com carteira assinada. Santa Catarina foi o estado brasileiro que mais contratou trabalhadores de outros países em 2024. Campeonato Catarinense. Veja os gols das partidas que abriram a 9ª rodada da primeira fase da competição. O uso do celular nas salas de aula. Novas regras para o uso do aparelho na educação básica já estão em vigor em todo o Brasil. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com um estudo divulgado pela Universidade Federal de Santa Catarina, que identificou cocaína nas águas da Lagoa da Conceição, no leste da ilha, aqui na capital. Os detalhes com o repórter Gabriel Felipe. As amostras analisadas foram coletadas entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023. As substâncias da cocaína foram encontradas em 63% das amostras, o que sugere uma presença significativa e consistente no ambiente. Além da droga, os pesquisadores encontraram cafeína, diferentes tipos de medicamentos antibióticos e analgésicos na lagoa. As concentrações mais altas dessas substâncias foram encontradas na área próxima à estação de tratamento do local. A cafeína foi o elemento em maior concentração. A professora Silvane Verruc, líder do estudo, alerta que a quantidade de resíduos que foram encontrados estão afetando diretamente os organismos aquáticos do local. Eles podem interferir na reprodução, causar toxicidade e desenvolver problemas de saúde. Ainda de acordo com a professora, mesmo que as coletas tenham sido realizadas há mais de 2 anos, a interpretação é de que esses poluentes continuam entrando diretamente no sistema aquático. Agora veja só este caso covarde que ocorreu em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. Por lá, houve uma tentativa de feminicídio na madrugada desta quinta-feira. Um homem tentou matar a própria namorada. O crime ocorreu por volta das 3h30 da madrugada em um posto de combustíveis no bairro Nova Esperança. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem ataca a mulher com golpes de faca. As facadas não chegaram a atingir a mulher, mas o homem agrediu com o capacete e com socos. Segundo testemunhas, uma discussão motivada por ciúme foi a causa das agressões. Após o crime, ele fugiu, mas foi detido pela Guarda Municipal no Morro do Boi. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do agressor. A mulher foi socorrida e levada para o hospital. Sempre o ciúme, sempre ele, não é? E aí, vai alegar ciúme, tem que se fazer justiça, não é? Cadeia por um covarde desse. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje a Operação Pecking List, investigações com foco em crimes contra a ordem tributária. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú. A operação investiga grupos suspeitos de transportar e comercializar mercadorias sem emissão de notas fiscais para evitar o pagamento de impostos estaduais. Os alvos também são investigados por lavagem de dinheiro. Por 2 vezes foram abordados veículos das empresas investigadas com mercadorias sem documentos fiscais. A operação teve a parceria da Fazenda Estadual e da Polícia Científica. Uma ação da Receita Federal e da Polícia Civil resultou na apreensão de mais de $1 milhão em mercadorias. 3 pessoas foram presas. A operação conjunta foi realizada nesta quarta-feira por equipes da Receita Federal e da Divisão de Investigação da Polícia Civil. Foi o desfecho de uma investigação que começou na semana passada. A ação foi deflagrada após o registro de uma declaração de trânsito aduaneiro no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Florianópolis. O destino declarado da mercadoria era a Ciudad del Este, no Paraguai. Só que houve um desvio do trânsito aduaneiro em Itajaí, onde a carga foi retirada da rota original. A Receita acompanhou um caminhão suspeito e recuperou a carga desviada. Foram presos o motorista do caminhão e 2 proprietários das mercadorias, os 2 residentes em São Paulo. As mercadorias estavam avaliadas em $1 milhão. E foi identificada a vítima do acidente fatal registrado na noite de quarta-feira na BR-282 em Faxinal dos Guedes, oeste do estado.
Ilodir Farias, de 39 anos de idade, dirigia um carro que bateu de frente em um outro veículo por volta das 10h30 da noite. Ilodir ficou preso às ferragens e foi encontrado pelos bombeiros já sem vida. No outro carro estavam um motorista de 23 anos e 2 passageiros de 38 e 42 anos. Um dos ocupantes foi levado para o Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê, com suspeita de traumatismo craniano. De volta com o Band Cidade para falar de política, é hora do comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Jornal. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Semana agitada politicamente e os catarinenses invadindo Brasília. Além de praticamente 100 prefeitos, também tivemos o governador e boa parte dos colaboradores de primeiro escalão. Agenda variada no contexto da diplomacia, mas também conversando com os prefeitos, deputados federais, senadores e tudo mais. Mas o principal de tudo foi o encontro com o Jair Bolsonaro. Vamos refrescar a memória. Lá na primeira quinzena de janeiro, o governador, numa entrevista em São Paulo, disse que Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto estavam conversando com frequência, mas estão proibidos por Alexandre de Moraes, no bojo do inquérito do tal golpe de 8 de janeiro, que não existiu. E aí, Alexandre de Moraes determinou que Jorginho Melo fosse prestar esclarecimentos na Polícia Federal aqui em Santa Catarina. Vamos lá? Aqui foi justamente quando ele falou que ambos estavam conversando muito. Próximo telão, aqui a Polícia Federal, onde aí Jorginho Melo disse que foi mal interpretado, que ele não quis dizer isso, e deu aquela escanteada, aquela escapada. Próximo telão. Isso é ontem. Sim, porque a mídia nacional começou a especular que Bolsonaro estava contrariado com Jorginho Melo, que ficou incomodado. A foto deixa muito claro que está tudo muito bem. Bateram um papo, inclusive Bolsonaro informou que vai retomar as viagens pelo país e que virá a Santa Catarina e tudo mais. Próximo telão. Essa foto é antiga. O deputado federal Daniel Freitas, entre Valdemar da Costa Neto e Jorginho Melo. Os dois, Costa Neto e Jorginho, também conversaram ontem. Jorginho foi acertar as pontas. Também tudo ok na sua relação com o todo-poderoso presidente do maior partido do país. Próximo telão. Aí, foi ontem à noite, num jantar oferecido pelo governador para o Fórum Catarinense no Congresso. 16 deputados federais e os 3 senadores ali. Observamos o governador falando, à esquerda, Ivete Apel da Silveira, o secretário da Casa Civil, Kennedy Nunes. Aqui, por outro lado, o coordenador do Fórum, Valdir Cobalcini, Esperidião Amin, Jorge Seife, enfim, fazendo um balanço da primeira metade do seu governo e projetando os 2 próximos anos e pedindo o apoio da bancada nas reivindicações junto ao governo federal. Próximo telão. E aí, nas conversas que teve, em Brasília, com prefeitos e tudo mais, recebeu, na sede da representação de Santa Catarina, na capital federal, nada mais, nada menos que o prefeito Adriano Silva, de Joinville. E nós noticiamos essa semana aquela declaração dele: estou contigo, União, referindo-se a Jorginho Melo. Aí algumas lideranças do Novo andaram protestando, não é bem isso. Com essa visita, tomando chimarrão, ficou mais do que claro que Adriano
está sim fechado com o Jorginho Melo. Inapelável, inquestionável. Vamos observar os desdobramentos na próxima semana. Com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Um mutirão de cirurgias no Hospital Infantil Gesser Amarante Faria, em Joinville, norte do estado, pretende colaborar com a redução no tempo de espera pelo procedimento. O projeto começou em 2022. Desde então, já foram realizados 62 procedimentos cirúrgicos em crianças e adolescentes com escoliose no Hospital Infantil Dr. Gesser Amarante Faria de Joinville. A unidade é referência para assistência especializada na área de pediatria em Santa Catarina. Para essa edição, cerca de 40 crianças e adolescentes passaram por atendimentos ambulatoriais e 12 por cirurgias. A seleção dos pacientes é feita a partir de fila no sistema de regulação, leva em conta a gravidade da condição clínica dos pacientes. A escoliose é uma curvatura anormal da coluna. Ela pode estar presente no nascimento ou no desenvolver durante a adolescência. Formas leves podem causar apenas desconforto, mas formas mais graves podem causar dores crônicas ou afetar órgãos internos. A escoliose tem cura e quanto mais cedo for diagnosticada, aumentam as chances de recuperação do paciente. Cada vez que o projeto vem, nós operamos de 12, 14 crianças. Então isso ajuda bastante, né? Porque as crianças, se ficam na fila, a coluna vai entortando cada vez mais e a cirurgia fica cada vez mais difícil, com maiores complicações, então isso ajuda bastante as crianças do nosso estado. A ação filantrópica conta com o apoio de empresas privadas e profissionais voluntários, cirurgiões dos Estados Unidos e de outros estados brasileiros. Além de oportunizar o tratamento adequado e qualidade de vida para crianças e adolescentes, a ação colabora para reduzir o tempo de espera pelo procedimento. Esse projeto ele ajuda a acelerar a fila de cirurgia do nosso estado e as crianças ficam esperando menos. Hora do giro pelos indicadores da economia catarinense aqui no Band Cidade. O IBGE apontou que o varejo ampliado no estado fechou o ano que passou com um desempenho positivo nas vendas. Vamos ver os dados aqui no telão comigo? Olha só, em dezembro houve uma pequena queda na comparação com o mês anterior, que é novembro, de 0,9% no varejo ampliado de Santa Catarina. Só que essa queda foi menor que a nacional, que foi de 1,2%. Em relação a dezembro do ano passado, houve uma alta de 2,4%. E no acumulado do ano total, de janeiro a dezembro, o varejo ampliado catarinense teve bom desempenho, registrou 7,2% de alta. Por que varejo ampliado? Porque o IBGE incluiu, além dos setores do varejo tradicional, as áreas de veículos, materiais de construção e também os atacadistas de alimentos, por isso varejo ampliado. Por falar em setores, as áreas com melhor desempenho no ano que passou foram veículos, 17,2% de alta nas vendas, seguido então pelos artigos farmacêuticos com 11,9%, de acordo com o IBGE, que também entra perfumaria, entra cosméticos, enfim, e também os eletrodomésticos e os móveis, alta de 8,8%, e os artigos de uso pessoal com alta de 8%. A área de livros e papelaria foi a maior queda no ano passado, uma redução de 3,8% nas vendas. Ainda na economia, Santa Catarina foi o estado que mais empregou pessoas vindas de fora do país no ano que passou. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Santa Catarina contratou 18.900 trabalhadores estrangeiros em 2024. O número equivale a 18% de todas as novas contratações em Santa Catarina. Do total de empregados vindos de fora, 74,7% são venezuelanos. Mas também vieram argentinos, cubanos, haitianos e pessoas de origem uruguaia, colombiana, peruana, boliviana, norte-americana e portuguesa. A maior parte dos contratados é de homens abaixo dos 30 anos de idade e com ensino médio completo. Chapecó, Joinville e Florianópolis foram as cidades que mais contrataram mão de obra estrangeira no ano que passou. A circulação marítima na faixa leste do estado e a convecção à tarde para todas as regiões. São os sistemas que influenciam o tempo nesta sexta-feira. Vamos ao mapa? Entre o Planalto e a área litorânea do estado,
o dia vai ter um pouquinho mais de nuvens e condições de chuva que abrangem todas essas áreas, mas a partir da tarde. Nas demais regiões, especialmente aqui no Grande Oeste catarinense, sol e pancadas de chuva a partir da tarde. Persiste o risco de temporais isolados. O calor dá uma leve diminuída em Santa Catarina. Vamos conferir? Capital do estado, mínima de 23, máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 30. Em Blumenau, mesma variação, 19 graus de mínima e 30 de máxima. Em Mafra, oscilação entre 16 e 26 graus. Mudamos a tela, mais informações do tempo. Criciúma, no sul do estado, mínima de 22, máxima de 28 graus. Em Lages, variação entre a mínima de 16 e a máxima de 28. Campos Novos, meio oeste, mínima de 16, máxima de 31 graus. E no oeste do estado, Chapecó vai ter termômetros oscilando entre a mínima de 20 e a máxima de 33 graus. A seguir por aqui, a Enflo CDL São José lança a terceira edição de prêmio que reconhece boas práticas na área da inovação. E veja também os gols das partidas que abriram a antepenúltima rodada do Campeonato Catarinense. Os detalhes e as informações dos 2 jogos de hoje ao vivo, você confere na sequência. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade. Você viu aqui durante a semana que os estudantes voltaram às salas de aula por ano letivo de 2025. Só que tem uma diferença importante em relação aos anos anteriores. É que o uso do celular pelos alunos está proibido por lei federal. Veja na reportagem de Gabriel Felipe. O ano letivo já começou em boa parte das escolas do estado. E com isso, uma nova regra que está valendo em todo o país. A partir de agora, uma lei federal proíbe o uso de celulares no ambiente escolar. Para auxiliar as escolas na aplicação das novas regras, o Conselho Estadual de Educação emitiu uma nota técnica para orientar os estabelecimentos de ensino. O que mais nos motivou a fazer esta nota técnica foi a preocupação de como isso poderia ser recebido. Como que o jovem vai receber esta informação? Opa, eu não posso mais me utilizar. Não só estudante, os próprios pais. Porque muitos pais se comunicam com seus filhos durante o período escolar por uma série de fatores, né? Um deles, por exemplo, é a questão da segurança. Era o que acontecia com a Isabelle, estudante do Instituto Estadual de Educação em Florianópolis. Ela conversava com a mãe pelo celular e agora tem que fazer essa comunicação antes de entrar na escola. É uma forma que foi um pouquinho radical, porque deveria ser ensinado a como realmente usar certo o celular, mas da mesma forma eu acho que vai ser algo que vai nos ajudar a melhorar o ensino. Ao perceber os impactos do uso do aparelho em sala de aula, a direção do colégio criou novos procedimentos para o uso do celular já no ano passado, antes mesmo da nova legislação. A gente fez uma discussão envolvendo os alunos, envolvendo os pais, envolvendo os coordenadores aqui na escola e acabamos construindo uma regra para que a gente pudesse melhorar o nosso processo pedagógico. São mais de 1 milhão de alunos na educação básica em Santa Catarina e quase 70 mil professores que vão ter que lidar com as novas regras a partir de agora. Mas além deles, é importante que os pais também se conscientizem e auxiliem nesse processo. O primeiro ponto é a gente trazer um exemplo para dentro de casa. Que os pais consigam também ter esse discernimento do momento exato de utilizar o celular e do limite, para que os filhos também possam aprender dessa forma, além da conscientização. Campeonato Catarinense, 2 jogos nesta quinta-feira fecham a antepenúltima rodada da primeira fase. No estádio Orlando Scarpelli tem jogão entre Figueirense e Chapecoense. Portanto, contato ao vivo com o João Paulo Cardoso, que está por lá e tem os detalhes para a gente. João Paulo, muito boa noite para você. Quais são as informações? Bom trabalho por aí. Oi, Rodrigo, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. É sempre um prazer participar aqui no Band Cidade. Rodrigo, sinal de alerta para um jogão de bola daqui a pouco por aqui às 8h30 da noite no estádio Orlando Scarpelli. Figueirense e Chapecoense. Situações parecidas, tá, Rodrigo? O Figueirense tem 12 pontos e está na 4ª colocação. Perdeu a última partida para o Barra e precisa muito vencer hoje, se quiser já fazer um adiantamento aí da classificação. Lembrando, 8 times se classificam e faltam apenas 3 rodadas, tá, Rodrigo? Então é o seguinte,
depois dessa rodada aqui faltam apenas 2 rodadas, é hoje mais 2. Então a Chapecoense vem numa situação um pouco parecida. A Chapecoense está a 1 ponto do Figueirense na tabela de classificação, porém na 6ª posição com 11 pontos. Só que a situação do técnico Gilmar Dalpozo é um pouco mais complicada. Isso porque a Chape não vence há 5 partidas. Perdeu uma e empatou 4 seguidas. Então é esse mais ou menos o cenário da partida desta noite, desse jogão de bola. Te confesso que aqui, por enquanto, o público ainda é um pouco tímido. Daqui a pouco o pessoal vai chegar mais, o acesso aqui ao estádio Orlando Scarpelli é um pouco mais facilitado, então o pessoal deixa para chegar em cima da hora. Lembrando também, Rodrigo, que tem mais um jogo que fecha a rodada, aliás, a 9ª rodada. É o jogo para fechar a rodada, Ercílio Luz e Joinville, às 8 da noite, aqui, lá no estádio Aníbal Torres Costa. Os gols, os melhores momentos, você já sabe, no jogo aberto SC meio-dia 30. Rodrigo, eu volto contigo aí no estúdio do Band Cidade. Jogo aberto contigo mesmo, Jota. Obrigado pela participação, boa noite para você. Até amanhã. Vamos lá, olha, aqui, né? Na 2, vamos para 2 então. 4 rodadas ontem, abriram a 9ª rodada da competição, confira. No estádio Alfredo Kriek, o Santa Catarina derrotou o Brusque. O único gol da partida foi marcado por Alex Gonçalves, ainda no primeiro tempo. Com a vitória, o time de Rio do Sul chegou a 16 pontos e ocupa a vice-liderança da competição. O Brusque, com 10 pontos, vem na 7ª posição. No Gigantão das Avenidas, Juninho Tardelli abriu o placar para o Marcílio Dias diante do Barra. Após cobrança de escanteio, Luan fez o segundo e fechou o placar. Final, Marcílio Dias, 8º colocado com 10 pontos, 2. Barra, vice-lanterna com 9 pontos, 0. No estádio Heriberto Wilson, o zagueiro Rodrigo, de cabeça, abriu o placar para o Criciúma diante do Caravaggio. De pênalti, Henrique bateu e deixou tudo igual. Gênesis bateu forte para virar o jogo para os visitantes e fechar o placar. Final, Criciúma, 3º colocado com 13 pontos, 1. Caravaggio na 10ª posição com 9 pontos, 2. No estádio da Ressacada, Mário Sérgio abriu o placar para o Avaí diante do Concórdia. Kenzo, com este gol, deixou tudo igual. João Vitor colocou os donos da casa novamente na frente. O mesmo João Vitor fez o segundo dele e deu números finais à partida. Final, Avaí, líder do estadual e classificado para as quartas de final, 3. Concórdia, 5º colocado com 11 pontos, 1. A Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, a AENFLO CDL São José, lançou hoje a 3ª edição do Prêmio AENFLO de Inovação. Durante o evento realizado na sede da AENFLO e da CDL de São José, foram apresentadas as novidades da 3ª edição do prêmio. Para o presidente da Associação Empresarial, reconhecer as melhores práticas inovadoras é estimular ainda mais o desenvolvimento das empresas. Esse prêmio ele traz para o empresário uma questão de renovação. E quando você se renova, isso é importante para a gente estar disputando e conseguindo um rumo para um futuro mais promissor. A Elaine é empresária e já teve o trabalho reconhecido pelo prêmio. Ano passado, foi ganhadora na categoria Serviço. A gente implementou um checklist online, onde os clientes têm a facilidade de, em tempo real, visualizar o que está sendo feito no seu veículo, né? A partir de hoje, as inscrições estão abertas e seguem até o dia 11 de abril. A organização estima que mais de 100 empresas participem do prêmio, um crescimento de 30% em relação ao ano passado. A entrega dos prêmios vai ser no dia 8 de maio, na noite do dia 8 de maio, no Teatro do Multiuso aqui de São José. A ideia é que a gente tenha inovações incrementais, inovações de produto, inovações de processo, que mostrem o quanto inovar, pensar diferente, é importante para o dia a dia dos negócios, o dia a dia da competitividade. E é isso, ficamos por aqui. Conteúdo no portal TVBV Online, QR Code na tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.